que nome é esse? Lé. Lé, é DOT, é tenossinovite. Então, antigamente, ela era conhecida como tenossinovite dos digitadores. Lá no final da década de 70, de 80, ela era reconhecida como tenossinovite dos digitadores, porque acreditava-se que somente os digitadores desenvolviam essas doenças, essas dores, principalmente nas mãos. Com o passar do tempo, foi se percebendo que não só os digitadores desenvolviam essas dores, essas doenças, mas também outras pessoas. Então ela passou a ser chamada de LER, lesão por esforço repetitivo. Isso na década de 80. Já para a década de 90, final de 80 início da década de 90, se percebeu que não só o esforço repetitivo causava essas dores, mas também outros fatores levavam a pessoa a ter dor. Daí ela ficou conhecida como DOT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que é o nome reconhecido ainda hoje, né, pela Previdência Social. Mas já existem outros nomes que a gente vê também, principalmente na internet, quando faz pesquisa, que é a MET, afecções músculo-esqueléticas relacionadas ao trabalho. Então o nome hoje reconhecido é DOT, mas ainda se chama de LER porque é o mais conhecido. Então se chama normalmente LER-DOT. E o que é que causa essas dores no ambiente de trabalho? Então vamos lá, fatores biomecânicos. Força excessiva, que não é o caso de vocês aqui, não é o caso de quem trabalha com TI, tecnologia da informação. Posturas estáticas, aí sim, aí vale a pena a gente falar sobre isso. Vocês passam um dia sentado, numa mesma posição, ou varia pouco essa posição na frente do computador. Aí isso aí é que a gente chama de postura estática. Quando a gente passa muito tempo numa mesma posição, o que acontece? Os músculos ficam parados, os vasos passam dentro dos músculos, os vasos sanguíneos, e com a falta do movimento do músculo, tende a se acumular substâncias que vão causando essa fadiga, começo de fadiga que pode progredir para a dor. Então, por isso que a posição estática, essa falta de movimento do corpo pode causar dor. Estão me ouvindo aí atrás, gente? Vibração e compressão, isso também não é o caso de vocês, mas só para vocês ficarem sabendo, é aquelas brincadeiras, furadeiras, ou ferramentas, quem trabalha com ferramentas que faz compressão do punho, na mão ou em outro lugar do corpo. E os riscos ambientais, o que pode ter no ambiente que pode causar essas doenças? Iluminação, a iluminação excessiva ou a falta de iluminação, muitas vezes o que pode acontecer? Reflexo na tela, ou a falta de iluminação leva a pessoa a ficar em má postura, aproximar o corpo, aproximar a cabeça da tela, então a iluminação também influencia. Ruído, barulho, que causa estresse, piora o estresse. Temperaturas extremas ou temperaturas muito baixas também. A gente entra nas salas, principalmente vocês que trabalham no computador, TI, e as salas normalmente estão frias, muito geladas. Qual é a tendência então? Ficar contraído por causa do frio. E à medida que você contrai, o que acontece? Diminui a circulação no corpo e aí pode digamos assim, ser um dos fatores que causam essas dores. Equipamentos inadequados, isso aí quando a gente fala de equipamentos inadequados, a gente pode falar tanto no sentido de mobiliário, como mesa, altura do monitor, teclado, mouse, tudo isso. O imobiliário fora das especificações ergonômicas, né, que é a questão da ergonomia mesmo assim. A organização do trabalho, um ritmo muito acelerado, tá? sem pausas. Trabalho repetitivo, que é passar muito tempo fazendo o mesmo trabalho, no caso aqui de vocês tem a digitação. E a ausência de pausas. Por que essas pausas são tão importantes? Aquilo que eu já falei, quando a gente está fazendo um trabalho, a gente deve dar pausa, porque à medida que você relaxa, muda de posição, vai ativar a circulação sanguínea no corpo, os músculos vão se movimentar, ativando a circulação sanguínea e retira os resíduos que causam fadiga muscular e a dor. E os riscos psicossociais, que é estresse no ambiente de trabalho, isso aí, se a gente fosse falar de estresse, né, vale a pena uma palestra só de estresse, porque hoje em dia todo mundo fala dos males que o estresse causa. Monotonia, passar muito tempo fazendo a mesma atividade. E um relacionamento com colegas e chefes. Isso tudo aí eu diria que
A monotonia é um relacionamento que piora o estresse. Quem está mais predisposto? Qual é a pessoa, o indivíduo que está mais predisposto a ter alergia? Indivíduos sedentários, aqueles que não praticam atividade física, porque quem pratica atividade física tem a musculatura mais resistente. Se eu tenho um músculo mais resistente, sustenta mais meus tendões e evita uma tendinite. Sustenta mais a articulação quando eu vou fazer qualquer esforço e aí eu não comprimo a minha bolsa, eu não tenho uma bucite. Por isso que o sedentário ele tem mais tendência a ter. Indivíduos obesos, pessoas com alterações posturais, aquelas que já têm alteração postural, uma escoliose, um aumento da cifose, que a gente chama de hipercifose, uma hiperlordose. Tudo isso também pode ser um fator, porque quando a pessoa tem, por exemplo, uma escoliose, desvio postural de escoliose, ela pode ter a musculatura mais encurtada de um lado e essa musculatura ela é mais fraca, então ela tem uma tendência maior a desenvolver. O estresse, a gente já falou, e idade entre 20 e 49 anos. São as pessoas mais predispostas. Pelo que a gente vê aqui, a idade da pessoa que está mais no pico da produção, a idade mais produtiva da vida, entre 20 e 49 anos. E a gente vê muito isso aí. Eu já vi um caso de uma pessoa na clínica, com 17 anos, que teve LER, terceiro, quarto grau. Um LER num estágio bem avançado na época. O médico até recomendou que ele mudasse de atividade. Porque se ele continuasse a trabalhar com o computador, ele não ia conseguir suportar tudo. Sexo feminino, aí nós entramos em desvantagem, a fragilidade do organismo, a própria a força muscular que a gente tem menos, as variações hormonais e a dupla jornada de trabalho. Normalmente a mulher passa o dia no trabalho e à noite, quando chega em casa, ainda tem que fazer os afazeres de casa, cuidar de filho. Então acaba sendo uma dupla jornada de trabalho sem dar o descanso ao corpo que é preciso que os homens têm, né? E quais são as manifestações clínicas? Quais são essas dores que a gente chama de LER? São as tenossinovites, como o Henrique falou, que é a tenossinovite, que é a inflamação da bainha que cobre o tendão. Quando ela inflama, a gente chama de tenossinovite. Tendinite, que é a própria inflamação do tendão. As epicondilites, é a inflamação desse ossinho aqui, ó, a inserção do tendão, do epicôndilo aqui no cotovelo. As miosites, que são as dores musculares. As bucites é quando a bolsa é uma bolsa que protege a articulação, principalmente do ombro. Ela tem outro espaço do corpo, mas a principal é do ombro, que mais inflama. Quando ela inflama a bucite. Cistos sinoviais. Não sei se vocês já viram alguém ou tiveram. Aquela bolinha aqui no punho incomoda. Normalmente é das pessoas que trabalham com digitação, trabalham no computador muito tempo, que tem aquela bolinha. E às vezes ela cresce e ela regride sozinha, sem ser necessário tratamento. E algumas vezes é preciso até cirurgia. E as síndromes compressivas. Aí é quando tem compressão do nervo, aqueles nervos que saem da cervical e irradiam aquelas dores para o braço. Bom, ela é dividida em estágios. Por que se divide em estágios? Porque dependendo do estágio, a gente pode dar o prognóstico. Se tem, se a cura, se essa cura é total ou não. Então, o primeiro estágio da LER é aquele que você sente mais um cansaço, uma fadiga muscular. Muitas vezes não chega nem a ser dor. Ou você tem dores rápidas que passam no fim da jornada do trabalho, quando você vai para casa, no repouso, essas dores, elas passam. São portadoras ocasionais no trabalho, você sente uma dorzinha ou outra, e se aparece ao repouso totalmente. Normalmente, nessa fase, as pessoas não procuram médico. Alguns procuram uma massagem, outros fazem uma atividade física e aí passa. Esse já é o primeiro estágio da LER, já é um sinal de alerta. No segundo estágio, a dor já é mais intensa, é mais persistente, já afeta o rendimento, ou seja, a pessoa já não consegue trabalhar da mesma forma. A dor já está incomodando durante o dia, você já não consegue trabalhar direito. E já tem sintomas como formigamentos, calor na região, fica quente, nódulos podem ser no músculo, pode ser esses cistos, e já
já tem dor a palpação também. Aí nessa fase a pessoa já procura o médico, porque ela já sente o incômodo e já está atrapalhando o trabalho. Mas ainda não precisa ser afastada do trabalho. Consegue-se com medicação, com fisioterapia, às vezes uma atividade física, a gente consegue curar. E é totalmente curável ainda na segunda fase. Já no terceiro estágio, a dor é bem mais intensa. O repouso ele só vai diminuir a intensidade, não vai passar a dor. Aparece fora do horário de trabalho. Ocorre aí uma diminuição da força muscular. A gente escuta muito o relato dos pacientes na clínica, dizendo que vai pegar, por exemplo, um copo cheio de água e o copo cai, e não consegue segurar. Ele vai fazer atividade física, atividade simples de escovar o dente, e não consegue, porque o braço está doendo, está fraco, ele não consegue sustentar. Ou pentear o cabelo, ele já não consegue mais. Ocorre também inchaço, transpiração e alteração de sensibilidade. Às vezes a pessoa já nem sente mais direito a parte do corpo. Aí o tratamento é mais complicado, mas normalmente a pessoa é afastada do trabalho, passa o tempo que é necessário, a gente vai avaliando junto com o médico e há um retorno ao trabalho. Passando para o quarto estágio, aí a dor já é insuportável e contínua, afeta todo o membro superior. Normalmente, quando ela começa, a gente começa sentindo assim, uma dorzinha no punho. A gente recebe assim os pacientes na clínica, uma dorzinha no punho, ou uma dorzinha no cotovelo ou no ombro. Essa dorzinha ela vai começando a se estender. Do punho ela sobe no cotovelo, do cotovelo começa a sentir no ombro e depois sobe para a cervical. Já peguei paciente com dor, às vezes até dorsal também. Pega toda a coluna cervical, dorsal e irradiando para o membro superior. A perda de força muscular e a pessoa já não consegue realizar as atividades de vida diária normal, como escovar o dente, se alimentar, cortar com o garfo e a faca, já não tem mais força para isso. Tem inchaço, deformidade, atrofia muscular, o músculo começa a atrofiar, a capacidade de trabalho é totalmente anulada e tem alterações psicológicas. Normalmente a pessoa fica depressiva, ansiosa, fica angustiada porque não pode trabalhar. Como a gente viu, isso acontece na fase produtiva da vida, entre 20 e 49 anos, em que a pessoa está na fase mais produtiva e ela não consegue trabalhar. E o mais grave é que as pessoas são afastadas aí, nessa fase, e ficam em tratamento médico, aí normalmente tomam remédio para depressão, fica fazendo fisioterapia, procura e não consegue voltar ao trabalho. Só que normalmente o INSS também não dá aposentadoria, como a gente já pegou muitos pacientes na clínica que sofrem com isso, entram em depressão, porque eles não conseguem trabalhar e o INSS não aposenta por ser muito jovem também. Vocês terem ideia, eu tinha um paciente na clínica que ele era do Banco do Brasil, se não me engano, da Caixa Econômica. E ele estava nesse estágio há 2 anos comigo na clínica se tratando. Aí o tratamento passa a ser um paliativo também, já não é mais para curar, é só um paliativo. E ele estava lá 2 anos, aí o paciente se cansa de ficar indo à fisioterapia e tentando se aposentar e não conseguia, aí voltaram ele para o trabalho, voltaram para o banco e ele ficou ali fora nos caixas orientando as pessoas. Aí ele chegou e disse: doutora, hoje eu estou com dor. O que foi que houve, seu Alberto? Ele disse: me botaram no caixa lá fora. Aí eu comecei a sentir dor nas pernas, porque eu passava muito tempo em pé, mas aí me deram uma cadeira, eu podia sentar de vez em quando. Só que aí eu comecei a ter que dizer para as pessoas qual era a tecla que ela ia apertar. Aperte essa tecla. Só esse movimento de mostrar já estava causando dor na mão dele, na mão e no punho. Quer dizer, fica bem frágil o organismo, né? É uma fase bem avançada de difícil reabilitação, para a gente trazer o paciente de volta